Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje nós veremos então sobre os filtros no Wireshark. Eu deixei aqui para nós um conjunto de slides, né, com os tópicos que a gente vai passar e basicamente é o seguinte, a gente vai começar então vendo uma introdução do porquê que é importante fazer esses filtros, vamos ver como fazer as pesquisas no pacote e basicamente vamos nos aprofundar nos tipos de filtros que eles são de captura, de exibição e também depois umas considerações finais. Bom, então contextualizando um pouquinho, né, sobre a questão dos filtros, tem um ponto aqui que é importante que é o seguinte: quando você vai tentar estudar aqui o Wireshark, muitas vezes você pode ficar um pouco confuso com a quantidade de informação que ele vai trazer, né? Se você simplesmente inicia o Wireshark numa captura, ele vai te trazer um monte de dados e isso vai ser difícil para te interpretar o que está acontecendo, mesmo entendendo quais são os principais componentes ali da interface gráfica. E aí tem a questão que é o seguinte: se você conseguir usar os filtros, você vai ganhar produtividade. Por que isso é importante? Porque hoje em dia ninguém quer perder tempo, né? Você quer fazer uma análise de um tráfego de rede para uma empresa ou com objetivos acadêmicos, né, para você entender um pouco melhor os conceitos das camadas de rede e tudo mais. Você quer fazer isso rápido. Hoje em dia é a produtividade que manda e isso vai ser talvez assim uma máxima, né, por muito tempo ainda. Então os filtros com o Wireshark, eles ajudam nesse sentido. E basicamente, né, a gente diz assim que tem algumas formas de se fazer esses filtros, né? A forma mais básica é a gente olhar lá na aba lá, né, do Find Packet, né? E nós temos três opções ali, que é o Display Filter, o X-Value e o String, né? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui para a gente ter uma ideia. Eu peguei aqui a nossa máquina virtual, né, que a gente foi tá utilizando aqui no nosso curso, porque ela tá limpa, né? Ela não tem nenhum tipo de software a mais para utilização. E aqui nós temos então o nosso Wireshark. Essa questão do display filters que eu comentei com vocês, ela está aqui nessa parte aqui da ferramenta, tá? Então aqui a gente vê quais seriam os tipos de filtros que a gente pode aplicar. Então voltando aqui, o que, que a gente pode ver, ó? A questão do display filter, né? É aquela questão onde a gente viu. Então, nós podemos fazer filtros baseados com um tipo de endereço IP. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? IP.addr igual 92168. Essa questão aqui, do que a gente pode escrever, você não se preocupe. Hoje, nessa aula aqui, eu quero te explicar detalhes sobre como compor essas expressões que a gente fala, né? Mas aqui é só para te dar um exemplo do que a gente pode escrever ali dentro, né? E testar, por exemplo, aqui um endereço IP. Se eu quero filtrar por um tipo de endereço IP, mas depois vai ficar mais claro o porquê que a gente escreve dessa forma. Posso colocar também informações ali, como do hexadecimal que a gente tem, né? 00, FF. Então, o que é o hexadecimal? É uma forma que a gente tem de codificar os bits, né? Unir esses bits que são muito longos e codificar como uma única string. Por que isso é importante? Porque quando a informação está passando no meio físico, ela passa no formato de bits. Então, para te não precisar escrever uma quantidade enorme de zeros e uns, a gente usa a notação hexadecimal. Então tem um exemplo aqui de como fazer isso, né? Ou ainda você pode utilizar uma string, como no caso aqui da Workstation. Bom, por que então a string? Porque em alguns casos tu pode ter o nome do teu computador e você pode buscar por ele, tá? Então vamos dar uma olhada lá na prática aqui no Wireshark, né? Como que seria isso aqui. Vamos fazer aqui, por enquanto, no momento, só fazendo escrevendo de uma maneira sem entender muito os detalhes, né? Mas ao longo da aula vai ficar mais fácil. Bom, pessoal, então olhando aqui só o Wireshark, né? Se a gente for dar uma olhada nele, o que a gente tem aqui dentro, quando eu abro ele, né? Vocês podem ver que eu tenho essa opção aqui, ó, que é o Display Filter, né? Se eu digitar aqui em cima, por exemplo, o comando ip.addr, ó, vocês podem perceber o seguinte: no momento que eu vou digitando, quando um comando ele existe, ele fica como verdinho, ó. Só o IP existe. Se eu der um Enter aqui, ó, ele vai filtrar só por IP. No momento que eu continuo digitando, coloco um ponto e vou no addr, aqui por exemplo, ó, ele pode ficar vermelho quando o comando ainda não está completo, então ele vai te ensinando de que a coisa ainda não está pronta, né? E eu coloco o addr e eu posso colocar o igual igual. Porque o igual igual é um operador lógico que a gente vai ver nessa aula, que ele funciona para fazer uma comparação de igual. E eu posso digitar aqui, então, um IP, por exemplo, 10.0.0.1, por exemplo, né?
e dar um Enter. Por que que ele não está mostrando nada? Porque eu não estou capturando. Então, se eu pegar aqui a minha interface de rede aqui, né, que nesse caso aqui é a Ethernet, e for aqui na barbatana do tubarão, ó, e dar um OK, ele começou a capturar. Por que que não está aparecendo nada? Porque eu não tô executando nenhum tráfego aqui. Se eu abrir, por exemplo, o meu browser aqui, ó, e digitar, sei lá, qualquer coisa, né, digitar teste aqui, ó, vocês podem ver que no Wireshark eu já vou ter informações. Por que que eu não tenho nada aqui? Porque eu não tenho nenhum tráfego para aquele endereço IP. Se eu só der o Enter, ó, a gente pode ver que está existindo um monte de tráfego que está passando. Ah, tudo bem. Então eu quero filtrar por um endereço IP, eu quero fazer um filtro básico aqui, né, no display filter. Como que eu faço isso? Se eu não sei qual que é o comando do IP que eu quero capturar, eu posso vir aqui no meu iniciar, digitar cmd, né, para abrir aqui o prompt de comandos. E aí eu posso digitar aqui o comando ipconfig para saber as informações do endereço IP. Então vejam o seguinte, eu tenho aqui o endereço IP que é o 10.0.2.15, que é o endereço desse computador aqui, dessa máquina virtual, e eu tenho como gateway o 10.0.2.2. Então se eu for aqui no meu Wireshark, voltar aqui, ó, e digitar, por exemplo, ip.addr igual a 10.0.2.2, lembrando que essa informação aqui, ó, eu estou pegando daqui do gateway, então estou filtrando todos os pacotes que passaram pelo gateway. E dou um Enter, ó. Então, ó, não tem, beleza. Então, se eu voltar aqui de novo e colocar o 10.0, ó, vamos olhar bem certinho, ó, 10.0.2.15, que basicamente eu vou trocar só o final aqui, ó, vou dar um Enter. Vejam que eu estou pegando, ó, os pacotes que estão vindo de uma origem para um destino, e aqui no caso, ó, eu estou pegando tanto da origem do 10.0.2.15 quanto do destino, como no caso aqui desse pacote aqui, ó, do 9, né? Então, esse aqui é uma forma de se fazer. Então, dessa forma aqui, é a maneira mais simples de se fazer para a gente ter uma forma, né, de fazer o filtro. E assim como a gente fez o filtro com IP, a gente pode fazer com hexadecimal, pode fazer aqui com workstation, com as strings, né? E assim por diante. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ter alguns tipos de filtro, né? Então, basicamente, nós temos dois tipos. Nós podemos fazer o filtro, e aqui é uma questão mais conceitual, mas que também é importante. Eu posso fazer o filtro de captura, que é um filtro de captura mesmo, né? Que no momento que eu vou fazer a captura, ou um filtro de exibição, tá? Então, qual que é a diferença entre eles? No filtro de captura, eu já estou filtrando os pacotes antes deles serem de fato capturados, né? E o de exibição, eu só simplesmente coloco uma regra daquilo que eu quero colocar na tela. Então essa que é a diferença entre eles, né? Bom, aqui então, em relação a esses filtros de captura, né? Eles vão proporcionar que você ganhe esse tempo, então, né? No desempenho daquilo que você vai fazer, da quantidade de dados que você vai armazenar. Então você armazena só aquilo que você quer com o filtro de captura. Você consegue criar uma regra que determina a quantidade de dados, né? Exatamente o tipo de dado que você quer capturar. Isso você ganha em espaço em disco, você ganha em desempenho, porque os filtros que você vai aplicar depois eles são muito mais rápidos, né? Porque você tem uma quantidade de dados menor. Muito bem, então desses benefícios, né, a gente não vai precisar ter uma grande quantidade de espaço em disco para armazenar, e também vai ser interessante para lidar com grandes volumes de dados. Aqui então, né, a gente tem como fazer isso, vamos olhar lá na prática. Mas basicamente, quando a gente clica naquela opção ali de Capture lá no Wireshark, nós temos aquele botão verde que vai nos trazer uma grande opção ali, né, de tipos de filtros que eu posso fazer. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que ele vai funcionar na prática? Então, vamos lá então no Wireshark para dar uma olhada. Bom, pessoal, então olhando aqui no Wireshark, né, como que a gente pode criar um filtro de captura? Nós temos aqui nessa opção do botão verdinho aqui, ó, uma série de filtros que ele já está pré-configurado, né? E nós temos um importante ponto aqui a verificar, que é, primeiro nós temos que selecionar o tipo da interface. Então eu vou marcar aqui a Ethernet, que é o caso da minha interface, e vou marcar essa opção aqui só para a gente fazer um teste, que é do TCP. Tá? Então eu vou redimensionar aqui o tamanho das janelas para ficar mais fácil de vocês observarem. Então eu deixei aqui lado a lado, né, o navegador e o Wireshark. Então eu seleciono aqui o Ethernet e eu vou deixar como filtro
esse aqui mesmo, tá? Que é o TCP. Por quê? Porque eu vou filtrar apenas as portas TCP e dei um Enter. Vocês podem ver que não tá aparecendo nada, né? Ó, mas no momento que só de eu clicar aqui no navegador web, se eu fizer alguma pesquisa, alguma coisa, ó, vocês podem ver que tem um monte de informação que está vindo com o tipo aqui TCP, tá? Então eu estou fazendo esse filtro, né? E um tipo de filtro de captura só para a gente verificar como que funciona essa funcionalidade. Então agora eu vou parar aqui e vamos voltar aqui para o nosso slide. Existem também, né, outras formas de se fazer esse filtro de captura, né? Nós temos na opção lá de Capture Options, né? A gente pode selecionar ali a interface e depois nós temos aqui um conjunto de informações que a gente pode ir preenchendo, né? Para conseguir fazer esse filtro, mas basicamente é a mesma ideia. Nós temos ali aquele botão verdinho onde a gente vai colocando essas informações. E a gente pode até dar uma olhada no Wireshark para ver como é que está nessa versão que a gente está usando. Então, no momento que eu estou com ele aberto aqui, né? Vocês podem vir aqui em File, né? Ó, Capture Options, né? Então, ó, filtros de captura, né? Capture Filters. Então, eu posso ir criando aqui também os filtros que eu quiser, né? Então, posso ir adicionando aqui com mais, né? Novo filtro e ir criando, né? Vários tipos de filtros. Posso excluir se eu quiser aqui, ó, com menos, né? Se eu for aqui em capturas também, vamos ver aqui em Options, ó. Eu posso colocar para o meu tipo de interface específico, ó, o tipo de tráfego aqui, ó. Tem a opção aqui do botãozinho que eu posso selecionar. Então, aqui é uma outra forma que a ferramenta me oferece para fazer esse tipo de filtro também. Então, aqui nesse caso, assim como a gente viu lá com o TCP, que a gente digitou apenas o protocolo TCP e fez o filtro da captura, a gente conseguiu ver apenas os pacotes TCP. Poderia ser feito a mesma coisa aí com a porta 80. Então, eu vou deixar aí para você, né, essa tarefa para você fazer e conseguir ver aí a porta, somente o tráfego da porta 80 para colocar em prática, tá? Aqui eu deixei para vocês alguns filtros comuns que são utilizados, né, para deixar alguns tipos de expressões já meio prontas para isso. Então nós temos desde as flags lá que acontecem no protocolo TCP, né, para conseguir fazer esse tipo de filtro, flags do tipo urge, ACK, push, reset, sync, fin, etc, né? Filtros que a gente pode fazer com base no host, usando o endereço MAC, né, da placa de rede, a gente consegue pacotes do tipo broadcast, enfim, tipos de pacotes de CMP, que é outro tipo de protocolo na camada de rede, ou o tipo IP, IPv6, ou seja, diversos tipos de filtros que vocês podem explorar aí e fazer suas análises conforme a necessidade. Além disso, né, temos o filtro de exibição. Então, essa é a segunda maneira, né, essa segunda forma que a gente pode fazer filtros no Wireshark. A gente viu a questão do filtro de captura, né, lembrando que o filtro de captura é aquele que a gente tem uma quantidade de dados que é menor de entrada, e nós temos o filtro de exibição, que é uma alternativa ao filtro de captura, onde a gente pega, então, uma grande quantidade de dados, ou seja, tudo aquilo que está passando lá na nossa interface, temos uma grande quantidade de dados para fazer análises mais minuciosas, né? Então, esse que é o importante, que é o objetivo do filtro de captura. E para fazer isso, nós temos aqui a parte do Wireshark, a barrinha lá principal, onde nós podemos colocar o filtro. Vamos dar uma olhada nele, então? Como que a gente pode fazer? Basicamente é o seguinte, né? A gente já viu um pouquinho sobre os tipos de erros, né? Então, olhando aqui no Wireshark, né? No momento que eu estou no Wireshark, e eu posso remover aqui os filtros, né? Das minhas interfaces e começar uma captura aqui, ó. E podem ver que eu já tenho algumas informações que estão vindo. Eu posso simplesmente aplicar o filtro nessa opção aqui, né? Eu posso simplesmente aplicar o filtro digitando aqui, por exemplo, TCP, ó. Então eu estou filtrando apenas por pacotes TCP. Vamos ver se tem alguma coisa de ARP. Ó, não tem ARP. Vamos ver ICMP. Será que tem? Não também. Se eu quiser fazer um filtro de repente por um endereço IP específico, ó, vamos pegar o 10.2, 10.0.2.15 e aplicar. Olha, consigo, né? Então aqui a gente já consegue filtrar somente os tipos de portas que eu quero. Ó, ele está me sugerindo aqui um tipo, ó, IP ADDR, né? Vamos pegar esse aqui para editar. Ó. 10, ele está passando já o endereço IP. Vamos colocar o nosso aqui. Simplesmente der um Enter aqui, ó, vocês vão ver que não está vindo nada. Por quê? Eu não tenho esse endereço IP 192. O meu é o 10.0.2.15. Vou dar um Enter. Ó. O que, que ele está dizendo? O endereço IP, que é o endereço IP da minha máquina. Coloco lá, né, um E, que depois a gente vai ver que é uma operação lógica, que ele vai juntar a primeira opção mais a segunda.
e ele coloca ali que é uma porta do TCP menos a porta 80 ou 25. Então ele vai pegar qualquer porta menos aquela ali. Então a gente já consegue ter uma visão a respeito disso. Eu sei que tem alguns conceitos aqui que talvez estão um pouco, nós ainda não vimos com muitos detalhes, né? Esses conceitos que a gente ainda não detalhou, não se preocupe que vai ficar mais claro aqui no decorrer da aula, mas ele já vai mostrando algumas funcionalidades, algumas possibilidades com a ferramenta do Wireshark. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, né? Nós temos o endereço .src, que a gente pode testar, que é o endereço de origem, ou o IP.dst, que é um endereço de destino. A gente pode fazer esses testes aqui também. Então, voltando aqui no nosso Wireshark, ó, eu posso colocar IP, vamos fazer o teste aqui, ó, IP.dst, né, de destino, e posso colocar aqui, acho que tem que colocar igual, né, 10.0.2.15, vou dar um Enter, ó, peguei e vejam que aqui, ó, no destino, nessa coluna aqui destino, está sempre o endereço IP 10.0.2.15. Se eu quiser pegar somente a origem, eu vou mudar esse DST para SRC. Ó, e agora mudou. Eu estou pegando somente os endereços IP que são da minha máquina. Né? Eu posso fazer, por exemplo, vamos fazer um teste aqui para ver o que está indo para o nosso gateway, ó, 10.0.2.2, se me for a memória, é o nosso gateway. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos conferir aqui no CMD. Ó, 10.0.2.2. No meu caso aqui, eu não estou tendo nenhum tipo de pacote que está indo para o destino para ele. E se eu colocar um SRC, vamos fazer um teste? Ó, também não. Então, no meu caso aqui não funcionou, tá? Dependendo do tipo do tráfego da rede que você tem, pode funcionar. Então, eu posso combinar também, né? Posso usar os operadores lógicos aqui, né? IP.dst, por exemplo, posso fazer uma faixa, né? Que vem de um lugar para o outro. Vamos pegar um exemplo de um pacote que está aqui na minha rede, ó. Eu tenho esse aqui, ó. 142.251, né? Vamos pegar um bloco de notas aqui, vamos anotar aqui, ó. Porque senão a gente esquece, né? Vou pegar qualquer tipo de endereço aqui só para fazer um teste, ó. A gente pode pegar esse aqui, ó. Vamos pegar o 204.79.197.222, tá? Não sei o que é esse endereço aqui, mas vamos pegar ele, ó. Eu coloco um filtro que eu posso fazer IP.src, ou seja, endereço de destino, de origem, perdão, né? E coloco aqui o IP da minha máquina, que é o 10.0.2.115. Coloco uma operação lógica AND, né, que eu quero combinar, e coloco o IP.dst. Vamos ver o que a gente está mandando para esse determinado endereço IP aqui, 204.79.197.222. E dou um Enter. Ó, conseguiu filtrar somente os pacotes que estão vindo do meu endereço de origem, né? Que vem a ser a minha máquina, para o destino, né? E posso fazer outros testes, invertendo e tudo mais. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui nessa parte é que existe uma grande flexibilidade do que a gente consegue fazer somente com esse tipo aqui de filtro, né? Onde a gente coloca um endereço de IP de origem e de destino. Esse filtro talvez seja o filtro mais importante que a gente possa fazer em nível de camada de rede. Então, é um filtro bem legal que você pode ter aí. Continuando aqui com os nossos tipos de filtros, né? A gente pode fazer filtros com base na porta, que é uma informação da camada de transporte, né? Então, ali tem, se eu quero filtrar, por exemplo, aqui nesse primeiro, né? O que é diferente de uma porta específica, posso colocar flags, posso filtrar pelo endereço ARP, posso filtrar somente por tráfego HTTP, enfim, né? Tipos de tráfego de e-mail, seja protocolo SMTP, POP, MAP, enfim, várias opções aqui. E aí vem um outro ponto que ele é importante, que é como que eu posso escrever um filtro. Esse aqui é um ponto bem interessante também, tá? E para fazer isso, a gente precisa ter um pouco de conhecimento sobre a notação que ela vem a ser a BPF, né? Que ela vem a ser o Berkeley Packet Filter. Essa é uma notação que ela é utilizada para vários tipos de pacotes e para vários tipos de filtros de pacotes de rede, para outras ferramentas também, não só com a Wireshark, né? Então, por quê? Porque ela é baseada com base numa biblioteca aberta, que é o libpcap. Então, pode ser o libpcap, pode ser o WinCap, né? Mas ela sempre vai seguir uma ordem. Ela vai seguir lá um filtro. Ela vai partir do princípio, né, que nós temos um filtro, né? Que esse filtro, ele é criado usando uma expressão
E essa expressão, ela contém uma ou mais primitivas. E sendo que a primitiva, ela é composta por qualificadores, tá? Então são alguns conceitos aqui que são importantes para você conseguir criar os filtros. E a primitiva, ela tem aí, né, os seus identificadores também. Então, beleza, como escrever o filtro, né? Aqui nós temos os tipos de qualificadores. Ele pode ser uma identificação, né, um ID, que pode ser um nome, um número de identificação, desde um host, um tipo de rede, né, que é um net ou uma porta. Nós temos direções, né, que pode ser origem, o destino que a gente fez antes com o IP, né, SRC, DST, ou até mesmo um tipo de protocolo, como a gente viu lá, que é o TCP, ARP, enfim, entre outros, né? E aí nós temos nessa expressão os tipos de operadores lógicos, que pode ser a operação AND, que a gente fez ali o filtro, né, para ver um tráfego de origem e destino, mas poderia ser escrito com a palavra em inglês AND ou com o operador, né, com que a gente usa o e-comercial duas vezes, ou ainda um filtro de alternância, né, usando a operação OR, representado pelo pipe duplo também, ou até mesmo a negação, que é o NOT. Então aqui são alguns exemplos de como que a gente pode criar essa expressão com várias condições, né, do que exatamente a gente quer filtrar. Então se você está, digamos que você encontrou uma máquina importante na tua rede, por exemplo, um servidor, então você quer criar um filtro de acesso somente pelo aquele servidor, então você pode criar pelo endereço IP dele, IP de origem, IP de destino, tipo de porta. Por que a porta é importante? Por causa de algum tipo de serviço que pode rodar lá. Então você pode filtrar somente por aquele tipo de porta. E assim a gente vai indo, vai construindo esses filtros. Então aqui a gente tem ainda, né, outros tipos de operadores, como o XOR, também que pode ser utilizado. Deixei aqui a tabelinha para vocês conferirem com calma. E também temos as comparações. Esse ponto aqui também é importante. Eu posso usar o igual igual, como a gente viu antes, mas também posso usar o diferente, que é o exclamação igual, maior que, maior igual, menor igual. Ou seja, eu consigo ter filtros com uma granularidade fina, ou seja, especificar detalhe por detalhe o que eu quero buscar. Então, esse aqui é um conhecimento muito importante que você tenha do Wireshark, porque é ele que vai permitir que você crie essas expressões detalhadas daquela informação que você quer buscar dentro da ferramenta. Então, voltando aqui, né, para finalizar, a gente vai ver o seguinte, um exemplo, né, de filtro. Esse exemplo aqui é um exemplo gráfico que ele vai trazer informações muito precisas de como fazer o filtro. Então, nós temos aqui os qualificadores, né, onde a gente tem o qualificador aqui de fluxo, né, que pode ser um destino, pode ser um qualificador de host. Nós temos o que é a definição da primitiva, que engloba tudo isso, a identificação de ID aqui do endereço IP específico, um operador lógico conectando informações e outra primitiva que define desde o tipo do protocolo, envolve inclusive a porta e identificador do número de porta. O que a gente está vendo aqui então? Um filtro que vai pegar o host de destino com o IP 192.168.0.10 e a porta tem que ser na porta 80. Então esse aqui é um exemplo bem gráfico, bem fácil para você gravar e nunca mais se esquecer dessa parte dos filtros. Bom, então aqui, pessoal, já partindo para a finalização, o que a gente viu nessa aula? A gente viu que os filtros do Wireshark, eles vão oferecer assim, uma produtividade muito grande, a gente consegue assim, ter uma granularidade muito fina em saber exatamente o que a gente quer filtrar. Vimos que tem diferentes tipos de filtro, desde a parte do filtro de pacotes, né, de captura, o filtro de exibição, e ali dentro entendemos como criar essas expressões que são tão importantes para os filtros Wireshark, além de entender a lógica do filtro, né, da sintaxe do BPF, aí, né, que vai permitir que não só para o Wireshark, mas a gente consiga criar filtros usando a libpcap, né, que é uma biblioteca bem flexível e que é utilizada em vários tipos de sistema. Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo então. Até mais!